A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem, na santa paz do Senhor. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito interessante. Eu quero falar de quando Pedro nega Jesus, mas eu quero trazer uma reflexão em Lucas, no capítulo 22. Aleluia, né? Vamos ler aqui e a gente vai falar um pouquinho, né? Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, Pedro é avisado: mas roguei por ti para que... E no 31 ele fala assim, ó, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teu irmão. É um versículo, aleluia, né? Se falar para mim ou para você, dá briga, né? Quando te converteres... Aleluia, né? Quando te converteres, confirma teus irmãos, né? Estamos falando de um homem que tem 3 anos e meio acompanhando Jesus. Mas aí ele fala assim, né? E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes nega que me conhece. Aí vem, né, no Monte das Oliveiras, Jesus é preso no 47. Lucas 22, 47. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chamou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, né? Aleluia. E esse aqui não fala, mas é Pedro, né? E depois no versículo 54, Lucas 22, 54, diz assim: então prenderam-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, e havendo acendido fogo no meio da sala, assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesses os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, uma outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu, né? E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, né? Aleluia. Nós vamos entrar aqui, né? Nesta parte. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 18, o versículo 8 diz assim: Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, que pois que me buscai a mim, deixai estes, para que se cumpra a palavra, né? Aleluia, né? Que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, olha para ver, né? Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, no capítulo 18, versículo 10, fala assim: então Simão Pedro, que tinha a espada desembainhada, o feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, né? Vamos aqui, vamos começar a caminhar, né? Mateus capítulo 26, o 69 fala assim: Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse-lhe aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que estavam
os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente, né? E então ela falou assim, né? Aleluia, né? Tu também estava com ele, o Galileu, né? Jesus, e ele negou, né? Aleluia, não sei o que diz. Depois falou, né? Outra criada viu e disse-lhe aos que ali, né? Tu também estava com Jesus, o Galileu, né? Olha como é interessante. E ele negou outra vez com juramento, né? Aqui ela falou: este também estava com Jesus, o Nazareno. Aleluia, né? Verdadeiramente tu és deles, um dos tais. Na outra, nós vamos ver na outra, né? Evangelista, que ele fala isso: pois a tua fala te denuncia. Então, peraí. Pedro quer negar, Pedro está negando Jesus. Não conheço esse homem. Mas a fala dele condena. O jeito, ele parece com os galileus, né? Galileu é aquele nascido na Galileia. Ele parece, né? A tua fala te condena, né? Então o cristão tem um meio de falar, tem um jeito de falar, tem um jeito de vestir. Ele se parece, você parece com eles, né? Quer ver? Vamos, deixa eu só parar aqui um pouquinho. No outro aqui, Marcos, vamos ver o que ele fala, né? Pedro nega conhecer Jesus. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus Nazareno. Estava aquentando, né? Ele está esquentando na fogueira dos outros. Ele está fora de ponto, né? Ele está fora de local, né? Mesmo negando, você tem o chamado, você foi escolhido, mesmo que você queira sair da presença, né? Você lá fora, você vai ser um estranho, não tem mais, né? O mundo não tem mais lugar para você, porque você tem a marca do Espírito Santo. Olha o que, na sequência, estamos lendo Marcos, capítulo 14, o 68, versículo 68. Mas ele negou, dizendo: não conheço, não sei o que dizes. Saiu fora ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. É um dos tais. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Retirou-se dali e chorou, né? Aleluia. Vamos parar. Agora estamos em Lucas, no capítulo 22, que a gente já leu, né? Aleluia, né? Porém, né? Ela disse: ele também estava com eles, né? Dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sei. E passando quase 1 hora, uma outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vendo aqui em João, no capítulo 18, versículo 15, Pedro nega Jesus. Simão Pedro, outro discípulo, seguia a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu, e então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou-lhe a porteira, levando Pedro para dentro. E então a porteira disse a Pedro: não és também dos discípulos deste homem? Levantando, disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E o 21
Versículo 23. E Anás mandou que o... Não, 22. E tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dai testemunho do mal. Se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, né? Esse era parente daquele que, orelha direita, né? Jesus, para ser preso, restaurou a orelha do soldado. Nós vimos lá, do soldado Malco, né? Aleluia. Né? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Vamos fazer uma reflexão. Ele está negando que não conhece. Nós vimos nos 4 evangelhos, né? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João, Lucas e João. Não sei, não conheço. Você é um deles. Você parece com eles. Você parece com os galileus, né? A sua fala te condena, né? Você não é um discípulo deles? Ei, é uma coisa para se pensar. Mas ele está negando, eu não conheço. Mas o jeito dele, as roupas, as vestes, o comportamento, o jeito dele ser, parece. Você é discípulo dele. Porque o discípulo, ele pega a característica do mestre. O discípulo, ele anda como mestre. Mesmo querendo negar, tentando negar que não conhecia Jesus. Mas o povo falou: você é um deles, é um dos tais, né? É discípulo dele, você parece com ele, a sua fala te condena. Então, peraí, vamos fazer uma reflexão rápida para o vídeo não ficar muito longo. Então, o crente tem jeito, o crente tem aparência, o crente tem brilho do Espírito Santo. O cristão se veste como cristão, anda como cristão, tem um comportamento de cristão. Onde ele for, ele é crente. Mesmo que querendo negar, Pedro tentou negar. Mas não tem como. Você é marcado com a marca da promessa. Você é marcado com o selo do Espírito Santo. Mesmo que querendo, não tem como. Você pode correr, mas não pode tirar, né? Você pode correr, mas não pode sair da presença do Senhor. Não pode esconder do Senhor. Todo lugar para o Senhor é claro. Ele vê tudo, ele conhece seu coração. Até o inferno é clarinho para Deus. Ele conhece você, ele sabe do seu chamado. Então não adianta correr. Então sai, irmão, né? Você pode tentar, você pode querer, né, dar uma voltinha. Muitos vão dar uma voltinha nesse final de ano e não vão voltar. Pensa nisso. Pedro está negando. Eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. Você se veste como eles. Você parece com eles. Você é galileu. Você é discípulo. Não saia da presença do Senhor. Deixa eu puxar para pertinho aqui. Não saia da presença do Senhor. Jesus te ama. Não saia da presença do Senhor. Não se afasta do caminho do Senhor. Você está afastado? Volta para o caminho do Senhor. Abandona esses meios, né? Aleluia, né? Porque Jesus tem obra. Abandona todo tipo de pecado. Abandona o pecado e volta para a casa do Senhor. Não tem mais lugar para você no mundo. Você tem a presença. Não tem como. Não existe ex-pastor. Né? O pastor está fora de posição. Não existe ex-crente. Ele está dando um tempo. Não existe dar um tempo. Volta para o caminho do Senhor. Abandona o pecado. Abandona a prostituição. Abandona a idolatria. Abandona esse negócio de dormir com a namorada, dormir com o namorado. Abandona a lascívia. Abandona a prostituição. Negócio de, tá namorando o marido da outra. Para. Abandona e volta para o caminho do Senhor. Abandona isso. Prostituição, fornicação, masturbação. Abandona todo tipo de pecado. E volta para o caminho do Senhor. Não tem como negar mais. Jesus te ama e Ele está voltando. Então sai do pecado, abandona a prostituição, a pornografia, abandona o adultério e volta para o caminho do Senhor. Se conserta, coloca a tua casa em ordem. Jesus te ama, mas você tem que voltar. Não tem como negar. Ele tentou, ele queria negar, mas ele foi conhecido pelas suas vestes, pelo seu jeito de andar, pelo seu comportamento. Então o crente é diferente.
Quanta gente que a gente vê aí é crente, mas anda de qualquer jeito, tá igual o Egito. Pedro até negando conheceram ele pelas suas vestes, pelo seu jeito de andar, pelo seu comportamento, pela sua fala, por ser discípulo. A gente vê muito crente, é só crente. Anda de qualquer jeito, está do mesmo jeito. Quem governou quem? A Bíblia diz muito claro para nós que José estava no Egito. Ele foi vendido como escravo, mas ele virou governador. Não foi o Egito que governou José, foi José que governou o Egito. E a Babilônia? Daniel e seus amigos na Babilônia. Quem governou quem? A Babilônia não entrou em Daniel. Daniel governou a Babilônia. Então você tem que fazer a diferença, ser crente. Mesmo negando, Pedro foi conhecido, reconhecido. Não adianta fugir, seja crente real. Quem olhar para você fala, ali vai o servo de Deus, ali vai uma serva do Senhor. Não anda de qualquer jeito, não. Ah, mas tem calor, calor vai ficar no inferno. Se coloca em posição, volta para o caminho do Senhor, abandona o pecado, é você mesmo, que Deus está falando contigo. Abandona o pecado. A prostituição, a pornografia, o roubo, abandona o pecado e volta para o caminho do Senhor. Jesus te ama, mas você precisa voltar ao primeiro amor. Então fica com Deus, Deus abençoe. Ó, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal, ajude nós a fazer o ID de Jesus. Jesus te ama, deixa eu pôr pertinho aqui. Jesus te ama e quer ver você, né? Quero te encontrar no céu. Vou me esforçar para te encontrar no céu. Deixa eu chegar pertinho. Jesus te ama. Jesus te ama, mas você tem que se arrepender. E o arrependimento gera fruto. Então se arrependa e volta para o caminho do Senhor. Amém? Fica com Deus. Inscreva no canal. Ajude nós a fazer o ID de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.